dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para mais uma aula de língua portuguesa e juntos vamos estudar. Convido vocês para daí da casa de vocês, eu aqui da nossa sala de aula via TV, aprendermos juntos. Para isso é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso vai nos ajudar bastante na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. Na verdade, sobre os conteúdos, porque hoje é a retomada dos conteúdos da semana. Mas convido vocês para irmos então para o nosso quadro. Como eu falei, nós iremos retomar os conteúdos que estudamos ao longo da semana. Então, são todas as habilidades, né, ou as habilidades da semana, né, retomada dos conteúdos. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é revisar o estudo sobre relato pessoal. Então, nós vamos revisar o nosso estudo sobre relato pessoal. Relato pessoal, o gênero textual estudado ao longo da semana. Nós vamos também revisar o conteúdo sobre pronomes pessoais, tá bom? Vamos retomar o que estudamos ao longo da semana, pronomes pessoais. E ainda vamos fazer atividades sobre esses dois conteúdos, os conteúdos estudados ao longo da semana. Mas antes vamos fazer aí alguns questionamentos iniciais. Me diga uma coisa, você já leu algum relato pessoal? Com certeza sim. Nesta semana, nas aulas pela TV, com certeza com os professores de vocês, vocês leram relato pessoal, pelo menos esta semana. Você sabe quais são as características de um relato pessoal? Olha que isso vocês estudaram ao longo dessa semana, mas nós iremos retomar. Você conhece os pronomes pessoais? Você sabe quais são? Você sabe utilizar? Você sabe o que é que eles substituem em uma frase? Acredito que sim, mas se não sabem, nós vamos retomar isso também. Mas antes, é hora da leitura. E o texto que nós iremos ler é o texto A Viagem, que é um relato pessoal. Convido vocês aí da casa de vocês e eu aqui do nosso estúdio para lermos juntos este texto. O texto é A Viagem. Vamos lá lermos juntos? A viagem. No meu aniversário, fui viajar com o meu tio, com a minha tia e com o meu irmão. Planejávamos ir a Porto de Galinhas. Contudo, havia um probleminha. Teríamos que ir de avião. Quando fiquei sabendo, desisti da viagem. Vai que aquele avião cai. Percebi que se eu pensasse assim, não ia poder fazer nada na vida. Vamos andar de bicicleta? Não. Vai que eu caia e me machuque. Vamos à montanha-russa? Não. Vai que eu caia, vai que ela quebre. Então decidi, ia viajar e ia superar o meu medo. Até que o dia da viagem chegou. Estava nervosa, aflita, tremendo. Saí de casa indo de táxi ao aeroporto de Congonhas. No local, fizemos o check-in. Não havia ninguém na fila. Foi rápido. Estávamos sentados em frente de onde iríamos embarcar.
Depois de uns 10 minutos, chamaram o meu voo. Fiquei na frente do avião. Não sabia o que fazer, chorar, andar ou voltar. Determinado momento, tive de entrar. Sentei em meu lugar e o avião decolou. Nada de medo, até comi meu lanchinho, estava uma delícia. Ocorreu tudo bem. A partir daquele momento, não tive mais medo de avião. Inclusive, gosto de estar nele. Um belíssimo texto, não acham? Que relato pessoal da Beatriz Ferreira Noble. O relato dela é sobre a primeira viagem de avião dela. Tanto que o título do texto, do relato, é A Viagem. E ela, o que é que fez? Primeiro ela se questionou, né? Se ela não enfrentasse o medo dela, ela não iria conseguir fazer nada na vida, ou quase nada. E aí o que é que ela fez? Ela enfrentou o medo dela e ela descobriu outra coisa. Ela descobriu que ela gostava de andar de avião, precisava só de andar a primeira vez. E aí ela perdeu o medo dela. Uma grande história, um grande relato pessoal. E já que estamos falando de relato pessoal, vamos retomar os conteúdos estudados na semana e vamos começar justamente por ele, pelo relato pessoal, pelo gênero textual relato pessoal. Bem, vamos começar pelo que é um relato pessoal, tá bom? O relato pessoal é uma modalidade de texto, tá bom? Um texto, né, bastante característico, né, do gênero relato, tá bom? Que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Bem, para começar é importante que vocês pensem o seguinte: não sei se vocês já escutaram, se os familiares de vocês já escutaram, se você já ouviu, né, uma narração de um jogo de futebol através do rádio, tá bom? Se não fizeram, tentem fazer esse exercício, escutar o jogo sendo narrado através do rádio. É mais ou menos isso que o relato pessoal ele faz conosco. Para quem escuta, é como se nós nos transportássemos para a cena acontecendo. Por quê? Porque alguém está contando a história ou alguém escreveu essa história e nós estamos lendo. Tá bom? Então, é como se nós nos transportássemos para a cena. O relato pessoal, ele tem essa característica de nos levar, de levar quem? Ou quem está escutando, ou quem está lendo, no caso o leitor, a uma determinada cena, a uma determinada situação. Por isso o relato pessoal, ele tem as suas características próprias, tá certo? Ele tem as características, as particularidades dele, tá bom? Que vai nos transportar a cena e nós vamos ver aqui também quais são essas características, tá bom? E nesse tipo de texto podemos sentir as emoções e os sentimentos expressos pelo narrador, tá bom? Se é um relato de terror, por exemplo, ele nos leva a sentir medo, tá bom? Se é um relato de alegria, essa alegria chega até nós, tá bom? Se é um relato de superação, essa superação nos leva também a um sentimento de superação junto com o narrador, com quem está relatando. Tal qual uma narração, o relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos, de onde o narrador torna-se o protagonista da história, tá bom? Eu posso fazer um relato onde eu não seja o protagonista da história, de algo que eu vi, por exemplo, ok? Esse é outro tipo de relato. No relato pessoal, não. Quem é o protagonista, quem é a pessoa principal, sou eu. Por isso o nome relato pessoal. Claro que podem e geralmente tem outras pessoas, outros elementos que participam da cena.
Entretanto, o principal sou eu, isso no relato pessoal. Note que além do narrativo, o relato pessoal também pode ser descritivo, tá bom? Além de narrativo, ele pode ser descritivo, com a descrição do local, personagem e os objetos, tá bom? Então, além de eu narrar a situação, eu posso descrever o que tem na cena, tá bom? No relato pessoal, a viagem que nós lemos agora há pouco, ela descreveu a entrada no aeroporto, a entrada dela no avião, o que aconteceu dentro do avião, tá bom? Então, ela descreveu a cena. Então, um relato, além de contar a história, ele pode descrever a cena. De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, que é o emissor, ou seja, quem está relatando, e o receptor, quem escuta ou mesmo quem lê, a linguagem utilizada no relato pessoal pode ser formal ou informal, tá bom? Eu posso escrever um relato pessoal ou relatar algo de forma formal dentro de todos os parâmetros da língua portuguesa e usando os termos mais adequados possíveis da linguagem formal, ou eu posso escrever de uma forma, por assim dizer, mais descontraída, tá bom? E aí eu relatar de forma informal, tá bom? Usando termos mais adequados para o relato informal. Observe que o relato possui uma função comunicativa muito importante na construção das subjetividades, podendo ser nas modalidades escrito ou oral, tá bom? Escrito, aquele que quem vai receber a mensagem vai ler, ou oral, onde aquele que vai receber a mensagem vai escutar alguém relatando. Os relatos pessoais podem ser divulgados por meios de comunicação, por exemplo, jornal, revista, livro, internet, redes sociais, dentre outros, tá bom? Todos esses espaços são espaços possíveis de os relatos pessoais serem divulgados. E quais são as principais características aí dos relatos pessoais? São textos narrados em primeira pessoa, sempre o eu, tá? Primeira pessoa do singular, sempre o eu vai narrar, tá certo? Então são textos narrados aí em primeira pessoa do singular ou mesmo do plural, tá bom? Pode haver um relato pessoal onde tenha mais de uma pessoa comigo e eu me inclua nesse relato através do pronome pessoal da primeira pessoa do plural, nós. Mas geralmente são narrados na primeira pessoa do singular, eu. Verbos sempre estão no presente e grande parte no pretérito, ou seja, no passado, tá bom? Verbos vão estar aí ou no presente, mas a maioria vão estar no passado, porque eu estou falando de algo que aconteceu já no passado. Então, os verbos vão estar aí no passado. E ele tem um caráter subjetivo, ok? Ele não é um texto objetivo direto, claro, não. Tá bom? Como é algo que eu estou contando, eu posso descrever a cena, então eu não vou direto ao ponto. O ponto, né, onde eu quero chegar, ele vai sempre estar lá no final do meu relato pessoal. Baseado em experiências pessoais. Sempre o relato pessoal vai estar baseado em alguma experiência pessoal. O texto A Viagem que nós lemos no começo, ele estava baseado na experiência pessoal de quê? De uma primeira viagem de avião. Tá bom? Então é uma experiência pessoal de quem relatou. E presença sempre de emissor e receptor. De alguém que é o emissor, que é quem relata, quem faz o relato pessoal, e do receptor, que é aquele que escuta o relato pessoal.
Estrutura, como fazer um relato pessoal. Temos aí um título, né? Ainda que não seja necessário em todos os relatos, mas pode-se ter um título. Ele sempre vai ter um tema, né? Primeiramente é importante delimitar o tema, o assunto. Tem uma introdução, um pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Tem um contexto. Observe em que contexto se passa o relato que será narrado. Tem aí os personagens, né? Observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas, né? Quem são essas pessoas que estão envolvidas aí no seu relato. E temos aí o desfecho. Então, após apresentar a sequência de fatos, ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão, ou seja, no desfecho do seu relato pessoal. E sobre os pronomes pessoais, o outro conteúdo que estudamos nesta semana. O que é o pronome, né? As palavras que substituem os nomes, isto é, que simplesmente indicam as pessoas, as coisas ou os animais, e que por isso fazem às vezes dos nomes substantivos ou adjetivos. A esse sempre vamos chamar aí de pronomes. Em resumo, o pronome é a palavra que substitui o nome, não esqueçam isso, tá bom? Pronome é a palavra que substitui o nome. Aqui nós estudamos nesta semana pronomes pessoais do caso reto, tá bom? Tem outros pronomes, tem pronomes demonstrativos, tá bom? Pronomes possessivos, por exemplo. Porém, aqui estudamos os pronomes pessoais, tá bom? E pessoais do caso reto, porque tem os pessoais do caso oblíquo que também são outro conteúdo que nós não estudamos aqui na aula de hoje. Estamos estudando os pronomes pessoais do caso reto. Estudamos na aula de hoje só não, ao longo da semana. E aí, ó, como eu falei, existem vários tipos de pronomes pessoais, demonstrativos e possessivos, e aqui destacamos os pessoais do caso reto. Como a forma em que o pronome designa uma só pessoa se chama forma do singular, é a forma em que o pronome a forma em que o pronome designa mais de uma pessoa se chama forma do plural. Dizemos que as três pessoas gramaticais são do singular e do plural assim, olha. Nós temos aí do singular a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Então, a primeira pessoa do singular é o eu. E a segunda pessoa do singular é tu. E a terceira pessoa do singular, ele ou ela. Tá bom? E no plural, a primeira pessoa do plural é o nós. A segunda pessoa do plural é o vós. E a terceira pessoa do plural é o eles ou elas, tá bom? Nós também chamamos de pessoas do discurso, tá bom? Pessoa do discurso, tá bom? A primeira, a segunda, a terceira pessoa do discurso, e ela pode ser singular ou plural, e vão aparecer aí sempre das formas como estão postas ali na terceira coluna. Eu, tu, ele ou ela no singular, nós, vós, eles ou elas no plural. As palavras eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas substituem nomes de pessoas e por isso chamam-se pronomes pessoais. No português distingue-se três pessoas. A primeira é a que fala, eu escrevo. A segunda, a quem se fala, tu escreves. E a terceira pessoa de quem se fala, ele ou ela escrevem. Notem que estão sempre acompanhados do verbo e que o verbo vai sofrer modificação de acordo com a pessoa do discurso, tá bom? Com o pronome. Eu, tu, ele ou ela. E agora vamos exercitar. Vamos começar com
a interpretação do texto do gênero relato, tá bom? E qual relato? Relato pessoal. Vamos juntos ler aí relatos de vida da escola Terra Firme, ok? Então vamos ler juntos, vocês aí da sala de vocês e eu aqui da nossa sala de aula virtual. Prestem bem atenção no texto, no relato, tá bom? Relatos de vida da escola Terra Firme. Eu entrei na Terra Firme no ano de 2007. Minha primeira professora foi a Xuxa e a Kézia. Nessa época, o Paulinho já estava no portão. Depois vieram outras professoras que não vou esquecer, como a Lu, Adri, Kátia, Liz, Bruna e a Elisa. No quinto ano, comecei a ter muitos professores de uma vez só. Alguns me acompanham até hoje: Ana Paula, Gustavo e Sidão. Alguns saíram e tenho saudades: Henrique, Rodrigo, Maíson. Alguns entraram: Ale, Cris, Mara e Diego. Eu gosto das aulas, mas algumas me dão sono. A Tami sempre me fala que eu tenho muito sono. Gosto muito das festas da escola porque encontro meus amigos. Durante todo este tempo, conheci muita gente e fiz vários amigos. Gosto muito da terra e das pessoas daqui, porque sempre me acolheram. Samuel Iag Contim é o autor. Então, um texto aí que traz a história da escola Terra Firme, tá bom? Na visão de um aluno. E agora vamos interpretar esse texto. Qual é o gênero do texto? Qual é o título do texto? Quais foram as primeiras professoras do autor do texto? E qual é o nome do autor do texto? Vamos lá para a interpretação. Vamos fazer juntos. Qual é o gênero do texto? Acredito que vocês saibam. Nós estamos aí com um relato. E qual relato? Um relato pessoal. E qual é o título do texto? Nós temos o relato de vida da escola Terra Firme. Esse é o título do texto. Quais foram as primeiras professoras do autor do texto? Foram a Xuxa e a Kézia. E qual é o nome do autor do texto? Eu li lá no finalzinho. É o Samuel Iag Contim. Então, essa é aí uma parte da interpretação, algumas das interpretações que nós podemos fazer do texto que acabamos de ler. Segunda questão. Marque e classifique os pronomes quanto à pessoa. Em seguida, indique se ela está no singular ou no plural. Também iremos fazer juntos. Nós temos aí o pronome ele. O pronome ele é primeira, segunda ou pessoa. Pronome ele é terceira pessoa. E ele está no singular ou no plural? Ele está no singular. E o vós? É primeira, segunda ou terceira pessoa. Pronome vós, ele é segunda pessoa. E a segunda pessoa do singular ou do plural? Do plural. E o pronome eu, ele é primeira, segunda ou terceira pessoa? Ele é primeira pessoa. E ele é singular ou plural? Ele é singular. Vamos aí para a terceira questão. Reescreva as frases abaixo, substituindo as palavras em destaque por um pronome. E a primeira frase é: a gata subiu no telhado. Por qual pronome eu vou substituir aí a palavra a gata? Para continuar dizendo que ela subiu no telhado. Qual é o pronome? Vamos fazer juntos. É o pronome ela. Ela subiu no telhado, ou seja,
eu estou falando que a gata, ou seja, ela, estou falando para uma outra pessoa, para uma segunda pessoa, estou falando de uma terceira pessoa, que é a gata, no caso ela, terceira pessoa do singular, tá bom? Então, eu estou falando para uma segunda pessoa de uma terceira pessoa. Ela subiu no telhado. Ela quem? A gata. A gata subiu no telhado. Letra B. Antônio e eu fizemos o dever de casa. Olha só, Antônio e eu. Eu já sei aqui que é plural. Por quê? Porque tem mais de uma pessoa, tá bom? No caso, duas pessoas. Tanto Antônio quanto eu. Então, eu já sei aí, olha, que são duas pessoas, que é plural. E por qual pronome do plural eu vou substituir Antônio e eu? E dizer que fizemos o dever de casa. É o pronome nós, tá bom? Então, nós fizemos o dever de casa. Nós quem? Antônio e eu. Nossos vizinhos foram morar em outro bairro. Eu estou falando para alguém. Eu, primeira pessoa, estou falando para alguém, segunda pessoa, de terceiras pessoas. Nossos. Se é nossos, é mais de um, então já sei que é plural, tá bom? Então, nossos vizinhos foram morar em outro bairro. Se é plural e eu estou falando de terceiros, é a terceira pessoa, então são eles, tá bom? Eles foram morar em outro bairro. Eles quem? Nossos vizinhos. E letra D, João apagou a vela antes do parabéns. Antes dos parabéns, né, o João apagou a vela. Então, quem foi que apagou a vela? Eu estou falando do João, que é uma terceira pessoa, para uma segunda pessoa, tá bom? Então, o João aqui é uma única pessoa, eu sei que é singular, tá bom? Como eu estou falando dele para uma outra pessoa, ele vai ser então substituído pelo pronome ele. Ele apagou a vela antes dos parabéns. E o que estudamos na aula de hoje? Retomamos o conteúdo sobre relato pessoal, retomamos o conteúdo sobre pronomes pessoais, vimos exemplos sobre os conteúdos estudados nesta semana, analisamos exemplos em texto, realizamos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço!